Então, primeiro, obrigada, né, por galera que está aqui, que vai decidir estudar com a gente, que sejam muito bem-vindos, tem muita gente nova, né? Então, muito bom tê-los aqui. Esse é o quarto estudo que nós estamos fazendo sobre o feminismo. Acho que é o quarto, né? Acho que é, o quarto Eu acho estudo. que é, acho que é. E aí, de repente, como o Bruno comentou, algumas pessoas podem estranhar, né? A gente está fazendo um estudo sobre feminismo, né? Poderíamos fazer isso no sábado ainda, né? Então a gente vai ver que sim, tá? Fiquem tranquilos aí que a gente vai fazer esse estudo à base da palavra do Senhor. E de repente, no momento de tanta crise, né, que a gente está vivendo, onde a gente sente o cumprimento da profecia, alguns podem pensar assim, mas não é uma perda de tempo a gente estudar esse assunto, né? Não deveríamos estar estudando Apocalipse, Daniel. E sim, a gente faz isso também, né? Os nossos estudos vão alternando os temas, né? Conforme a semana, para a gente tentar pegar vários assuntos diferentes, que preencham as nossas vidas, que nos alimente espiritualmente. Mas esse assunto é muito importante porque a gente não percebe, mas as pautas feministas, aquilo que elas defendem, tem um impacto direto com a nossa maneira de viver. Eu chego a dizer que é muito difícil você pegar alguém hoje e falar assim, essa pessoa não é feminista. Aquela que se diz não mais feminista porque começou a estudar sobre o assunto, né? Porque o que eles fizeram foi tão bem feito e prosperou de uma tal maneira que a gente vê na sociedade, desde crianças muito pequenas, meninos e meninas, até as senhoras e os senhores, que essa influência aconteceu, né? Então, é claro que assim, a gente não diz que as mulheres participam do movimento feminista ou qualquer coisa do tipo, mas elas sentem-se influenciadas diretamente por isso. Eu falei sobre esse assunto no sábado passado na igreja do Prestes Maia e eu fiz até uma pergunta para a igreja, né? Quantos aqui não ouviram de suas mães, ou quantas, né, meninas que estão aqui, não ouviram das suas mães o seguinte: estudem para não depender de homens, né? E eu me lembro que, assim, praticamente todas as mulheres que estavam ali já tinham ouvido isso das suas mães ou estavam falando isso para suas filhas. E quando a gente escuta isso, realmente parece ser algo positivo. Realmente, eu não tenho que depender de ninguém, eu tenho que estudar. Mas qual a motivação disso? De onde veio essa ideia, né? Como esse movimento considera os homens para falar que as mulheres não devem depender deles? E essa é a visão que Deus tem também, né? Para nós mulheres, para os homens, para os relacionamentos. Então é isso que a gente está tentando falar ao estudar sobre esse movimento feminista. Como eu falei para vocês, esse já é o quarto estudo. Então a gente já viu um momento do feminismo que a gente chama de protofeminismo, que é o momento que antecede a primeira onda, né? Ou seja, quando elas se organizam como movimento mesmo. Então a gente viu o surgimento ali dos pensamentos feministas. Vimos então a primeira onda, que muitas pessoas se relacionam essa primeira onda como algo cristão, né? Como tendo surgido dentro das igrejas. E a gente percebeu que não, né? Que desde a primeira onda, ou melhor, desde o protofeminismo, que é esse momento que antecede a primeira onda, o movimento feminista ele já marcava o seu anticristianismo, antirreligião, falava já de sexo livre, né? De poliamor. Então a gente viu que, apesar de ter uma certa aparência de algo positivo, a primeira onda do feminismo ela também já estava alicerçada ali em pensamentos que iam contra a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a segunda onda. A segunda onda está um pouco mais perto da gente, porque alguns nomes, para as pessoas que já estudaram, já passaram por uma faculdade da área de humanas, já deve ter ouvido. Até no próprio ensino médio, hoje em dia se fala muito, né, sobre, em especial, uma das personagens que a gente vai ver aqui, e chega mais perto da gente, porque ela já começa ali na década de 60, tá? Então, vai ser um pouco mais familiar para a gente o que a gente vai falar aqui. Eu coloquei nessa primeira imagem aqui, né, nesse primeiro slide, é algo que é muito comum para a gente, né, hoje, que é a pílula anticoncepcional, que ela acontece justamente quando surge essa segunda onda do feminismo. E também a gente coloquei ali as meninas, né, em trajes de banho, que é algo que também acontece de uma maneira mais popular a partir do movimento, da segunda onda do movimento feminista, tá? Ou a minissaia também, né, o surgimento da minissaia, tudo isso são questões que vão se dar a partir desse movimento.
Então vamos lá, né? Vamos estudar e como o Bruno falou, anotem aí as perguntas, os comentários, que aí no final a gente abre para isso, tá bom? Para a gente começar, eu queria ler com vocês um texto que me chamou muita atenção, que está lá no livro de Jeremias. É um texto que vocês conhecem também, que fala assim: porque sou eu que conheço os seus planos, ou sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Isso aqui está numa linguagem mais atual, né? Mas é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. E ele fala que o Senhor, ele conhece os planos que ele tem para as nossas vidas. Então, quando ele planeja alguma coisa, quando ele determina alguma coisa para nós, seres humanos, é porque ele sabe que vai ser melhor. Então, quando Deus ele nos cria planejando algo para essa humanidade e que ele sabia que nos faria prosperar, ele sabia que seria o melhor, que nos preencheria. E quando o ser humano ele tenta se desviar disso, dos planos que Deus propõe para nós, é bem provável, ou certamente vai acontecer, as frustrações, as tristezas, né, a melancolia, o choro, a dor. E o mundo que a gente vive hoje é um exemplo disso, né? Quanto mais distante as pessoas têm ficado da palavra de Deus, mais esse mundo está em caos. Então a gente tem um Deus que é um Deus maravilhoso, um Deus criativo, um Deus que cria animais perfeitos, né, e diferentes em toda a cadeia, né, que a gente tem ali de animais, a gente percebe que eles são maravilhosos, perfeitos, diferentes, com as suas particularidades. E aí a gente pensa no ser humano, não é diferente. Quando a gente pensa em nós, mulheres, também não é diferente. Deus tem planos maravilhosos para nós. E quando a gente se desvia desses planos, acontece o que tem acontecido com a geração atual, que é a geração que mais consome antidepressivos, a geração que mais sofre, né, com ansiedade, que mais comete suicídio, que mais depende de vários tipos de drogas, porque nós temos nos desviados dos planos de Deus. E quais seriam esses planos de Deus, então? Gênesis, ele começa falando, né, aqui, sobre isso. E ele fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus, ele tinha um plano quando ele nos cria, né? E dentro desse plano, ele nos abençoa e ele diz o que nós deveríamos fazer. E dentre as coisas que nós deveríamos fazer, nós deveríamos ser férteis e nos multiplicarmos, né? Deveríamos encher a terra, dominar a terra. Era um trabalho já, né, que Deus nos dá ali. E hoje a gente percebe que existe uma luta muito grande do movimento feminista, e a gente vai ver isso, contra isso que Deus pede para que nós fizéssemos. Principalmente o sejam férteis e multipliquem-se. A gente sabe que o movimento feminista esbarra muito na questão da ideia, né, de nós sermos submissas aos nossos maridos, essa ideia de Deus, do homem como sendo o cabeça do lar, mas é interessante que o que mais incomoda hoje o movimento parece nem ser isso, né? Pelo menos não esse momento que nós estamos vivendo no movimento feminista. Parece que hoje elas brigam muito mais com essa ideia do sejam férteis, da maternidade, né, dessa ideia de se multiplicar. E a gente vai ver um pouco sobre isso conforme a gente vai estudar essa segunda onda do movimento feminista, tá? E aí, eu queria compartilhar com vocês um texto da irmã White, que está lá no Manuscritos, que fala assim: maravilhosa é a missão das esposas e mães e das obreiras mais jovens. Elas poderão, se quiserem, exercer influência para o bem ou para o mal em torno de si. Então, olha que aqui ela já mostra, né, o poder que, de certa maneira, a mulher tem de influenciar tanto positivamente quanto negativamente. E isso é interessante porque pensa aí no seu lar, né, para quem vive com uma mulher ou para quem é a mulher aí que está assistindo. Quando você acorda mal-humorado, normalmente a casa inteira não fica mal-humorado? Não é assim? Quando a mulher acorda assim de TPM, muito mal-humorada, tal, a tendência é o lar inteiro ficar assim. Quando o homem acorda assim, mal-humorado, tal, a mulher ela consegue reverter isso.
Normalmente a mulher consegue, nem que seja fazendo uma comida gostosa, né? Mas ela consegue, de alguma maneira, reverter o mau humor do marido. Quando a mulher acorda mal-humorada, a casa inteira acaba ficando assim. Então, a mulher, ela tem esse poder mesmo, né? De influenciar tanto em coisas banais, como essa questão do humor da casa, como em questões mais profundas mesmo. E ela diz assim: pela modéstia no vestir e equilibrado comportamento, podem dar testemunho da verdade em sua simplicidade. Podem deixar que a sua luz brilhe diante de todos que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem. Ou seja, tudo aquilo que Satanás não quer, né? Que a mulher ela consiga realmente influenciar para o bem. E aqui a Ellen White completa falando assim, ó: associada ao marido, ela pode ajudá-lo em seu trabalho e tornar-se um meio de encorajamento e bênção para ele. Quando a vontade e a conduta são levados em sujeição ao espírito, não há limite para o bem que pode ser realizado. Então, olha que profundo isso. Né? Então, quando essa mulher ela se coloca realmente sobre a influência do Espírito Santo, quando ela está ao lado do seu marido, esse casal ele consegue realmente conduzir pessoas para os pés do Senhor. Ele consegue transformar uma sociedade. E Satanás ele não quer isso. Ele não quer que isso aconteça. Ele quer justamente que a mulher ela se coloque ao contrário disso, que ela tenha uma influência negativa, porque a influência negativa dela afastará aqueles que a rodeiam de perto de Deus. Seja seu marido, seja seus filhos, seja sua família, seja no ambiente de trabalho, etc. Aí aqui a gente vai voltar, a gente já viu isso em outro estudo, mas eu quero voltar falando um pouquinho sobre ele. Por quê? A gente estudou a primeira onda, né, no estudo passado, e a primeira onda a gente falou muito sobre a questão dos direitos, supostos direitos, né, direitos que as mulheres lutavam. O direito ao voto, ao trabalho, à propriedade, tudo isso. Então, parece que nesse início do século XX, as pautas feministas, aquelas que que elas levavam para as outras mulheres, eram pautas mais ligadas ao trabalho, aos direitos, né, que elas gostariam ali de ter. Mas a gente viu que, na verdade, aquilo ali era uma capa, né? Porque a ideia realmente não era aquela. Desde o início do movimento feminista, a busca é por uma revolução sexual. E aí, então, pensando nisso, e como a segunda onda vai girar em torno dessa revolução sexual, eu trouxe um texto da Kate Millett, que a gente leu aqui em outro estudo, que ela diz o seguinte: o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. E ela ainda fala assim, ó, em política social, Millett expõe várias queixas a respeito dos caminhos tomados pelo movimento feminista, falando da primeira onda, né, ao conquistar direitos civis ou ter conquistas no âmbito da cidadania, porque para ela isso não mudou absolutamente nada na vida das pessoas, e foi completamente inócuo, uma vez que não houve uma verdadeira transformação nos costumes sociais e sexuais. Então aqui a gente tem a opinião de uma renomada feminista, e ela mesma fala que o movimento feminista é a formulação completa e satisfatória daquilo que a revolução sexual, começada lá na época do iluminismo, por homens, ela vai ter, né? Ela vai fazer. E aí, lembrando o que é revolução sexual, é quando a utilização do sexo ou da sexualidade para se atingir o poder, certo? E aí eu convido vocês a entrarem lá no nosso canal no YouTube, chamado Pregoeiros, para aqueles que não conhecem lá ainda. Entrem lá que vocês vão ver aí os primeiros estudos que nós fizemos sobre esse assunto. Vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, inclusive, o que é a revolução sexual. Nós falamos sobre isso no primeiro estudo, tá? Mas é importante saber, então, que quando chega a segunda onda do movimento feminista, isso é escancarado. Essa ideia que talvez não foi tão bem compreendida na primeira onda do movimento feminista, na primeira fase, ela vai ser escancarada agora na segunda fase, tá? Na década de 60. Que é quando a elite se tem, que é a década, né, do sexo, drogas e rock and roll, que é a década da revolução sexual, né? Então aqui a gente tem alguns ícones desse momento, né, dessa década. A gente tem aqui os Beatles, né, que é uma banda ali que surge, que já vem fazendo
toda uma revolução no pensamento musical, que já fala contra a ideia, né, de política que se tinha, de igreja, de governo e tal. Aí nós temos os hippies, né, com o movimento ali do festival de Woodstock, e aí os hippies, eles vão realmente trazer essa visão, né, da revolução sexual, porque ninguém era de ninguém, então a ideia era você ter o sexo livre mesmo, com várias pessoas, o não apego ao capitalismo, tudo isso, né? E aí a gente tem uma figura, uma imagem, não sei quem conhece, né, mas quem curtia rock, quem era né, eu era roqueira antes de me converter, então era uma das cantoras que eu mais gostava de ouvir, que é a Janis Joplin. A Janis Joplin, ela vai ser uma figura muito forte na década de 60, né, que traz esse movimento de contracultura, de rebeldia mesmo, né, de se rebelar contra a sociedade. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção até assim, na maneira como as pessoas estão vestidas, como a própria Janis Joplin se comporta, que daqui a pouco a gente vai ver como era um pouco diferente isso uma década anterior, tá? Então, o que se dá nos anos 60, né? Sexo, drogas e rock and roll. Aí vai se retomar a pauta da revolução sexual. Nessa pauta, então, eles vão defender o aborto como um direito, eles vão enxergar o casamento como uma prisão e vão negar a natureza feminina. Tudo isso que a gente está citando aqui, a gente já viu em estudos passados, certo? Com outras feministas. Mas agora isso fica bem escancarado, como eu disse para vocês, e não vai ficar só na teoria, digamos assim, né? Elas vão colocar em prática todas essas questões, tá? Mas para a gente entender a década de 60, que é a década que explode a revolução sexual, eu queria voltar um pouquinho com vocês para a década de 50, certo? Então a gente vai fazendo meio que uma dança aqui entre década de 50 e década de 60, certo? Então vamos lá, ó, aqui é a década de 60, né? Olha como tá, já rebeldia, revolução, tal. E aqui é a década de 50. Eu queria que vocês já reparassem, por exemplo, na própria conduta, né, principalmente na imagem de cima, que retrata ali as mulheres, a diferença que você tem da mulher da década de 50 para a mulher da década de 60. Então, percebam, por exemplo, que é nessa imagem que tem ali as mulheres, né, que está colorido, as roupas delas, né, eram mulheres muito femininas, de cinturas marcadas, de cabelos bem penteados. Então, é uma década que vai explorar muito a feminilidade das mulheres mesmo. Ao lado, a gente tem essa outra imagem, que é a da dona de casa. E essa dona de casa, vocês percebem que ela está muito bem arrumada, ela está muito bem vestida, também com o cabelo muito arrumado, ou seja, prezando ainda por essa ideia de feminilidade, mas ela está ali a moça do lar, né? Ela está cuidando ali da casa, ela está cuidando da comida. Então, a década de 60, de 50 trazia esse pensamento da mulher, de uma mulher que era muito feminina, mas também que não abandonava a sua função doméstica, né? A ideia do seu trabalho, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Embaixo, a gente tem outras coisas que estão acontecendo ali na década de 50. A gente tem Elvis Presley, né? Então é a época que surge o rock and roll, e ao lado a gente tem a televisão. Então é a década que a televisão ela vai chegar na casa dos americanos, né? Assim, vai se estender pela casa de praticamente todo americano. Então vamos falar um pouquinho sobre essa década de 50, que é chamado de os anos dourados. Se os anos 60, né, são os anos rebeldes, nos anos 50 são os anos dourados. Então, vamos fazer aqui uma análise, né, sobre essa década. A gente tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, então vamos lembrar que a gente até comentou isso aqui nos estudos passados, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial levam a mulher para o mercado de trabalho, né? Essas mulheres elas vão trabalhar nas guerras, vão trabalhar nas fábricas no período de guerras, porque os homens eles estão no campo de guerra, né? Eles estão lá lutando, combatendo, então as mulheres ocupam esse lugar. Então, termina a Primeira Guerra, a mulher volta a ser dona de casa. Chegando a Segunda Guerra, essa mulher ela se vê obrigada a voltar ao trabalho. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, é muito interessante porque, por mais que já existissem trabalhos que não eram tão árduos, né, que não exigia tanta força física, as mulheres ainda assim, a grande maioria delas retorna para o ambiente doméstico, elas voltam a ser dona de casa.
E a década de 50 é um momento da história dos Estados Unidos que os Estados Unidos têm um boom econômico, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem como a maior potência econômica, né, do mundo. Eles estão progredindo muito economicamente, os homens estão ganhando um salário suficiente para bancar o seu lar, então as mulheres elas não se veem necessitadas de trabalhar mesmo. Então, grande parte delas, a maior parte dessas mulheres, voltam para a vida doméstica. Voltando para a vida doméstica, algo acontece de diferente da mulher, né, de décadas anteriores. Na primeira imagem mesmo, reparem, que é uma cozinha já mais preparada, mais cheia de eletrodomésticos. A vida dessa mulher ela está muito mais facilitada, porque como a gente tem um boom econômico, praticamente os Estados Unidos fica com praticamente não, a sua maior parte é uma classe média. Então, essa mulher que até pouco tempo atrás né, não tinha condições financeiras, até por conta da guerra e tudo, agora não. Ela está tendo maiores condições financeiras, o seu lar também, então ela está equipando a sua cozinha, ela está equipando a sua casa com aparelhos domésticos. E isso facilita muito a vida dessa dona de casa, né? Só que o que acontece ao mesmo tempo? Aparentemente, surge uma certa tristeza nessa mulher da década de 50. Essa mulher, ela parece que ela não consegue entender mais a sua função como pessoa. Ela fica meio perdida. Surge uma certa frustração nessa mulher da década de 50. E a gente vai, daqui a pouco, vocês vão entender por que estou falando isso. A década de 50 também é marcada por uma fase de adolescência. Então, é nessa década de 50 que começa a prestar atenção num grupo que para a gente é tão tranquilo hoje de se falar, que são os adolescentes. Porque até então, você não tinha muito essa concepção de adolescente. Você tinha crianças que rapidamente tinham que se preparar para o trabalho, porque não tinha, né, uma vida econômica que fizesse com que esses homens, principalmente, ficassem em casa. Depois você tem, né, o período de guerras, que também esses meninos já são preparados para a guerra, essas meninas para o trabalho. E aí chega na década de 50, quando tem esse momento, né, esse boom econômico, esses jovens agora são caracterizados como adolescentes, então eles não precisam trabalhar, eles só vão estudar. E aí eles começam a movimentar a sociedade. E aí a gente tem, como a gente tem o surgimento ali, surgimento, né, ou acesso à televisão na década de 50, começa a ter muitos programas, inclusive voltados para esse público. A mesma coisa a música. Então, o rock and roll vai ser uma música que vai atingir diretamente esses jovens. Isso aqui foi tudo um pano de fundo para a gente tentar entender como estava a sociedade nessa década. No que diz respeito à religião, a gente vai ter uma classe média também mais distante da religião, né? Porque, até por todo o desgosto até das guerras e tal, a gente vai ter essa classe média se distanciando muito da religião. Ainda que surgissem ali, principalmente nos subúrbios americanos, um movimento, né, de igrejas, principalmente pentecostais, muito forte, tá? Aí, em 1963, então lá, já agora na década de 60, surge uma moça chamada Betty Friedan. A Betty Friedan, ela era marxista, ela era dona de casa e era mãe de 3 filhos. E ela vai escrever um livro chamado A Mística Feminina. E sobre o que vai tratar esse livro? Ele vai tratar dessa sensação que para a Betty, né, todas as mulheres tinham, que era essa sensação de vazio, porque elas estavam ali como donas de casa, perfeitas, belas, bonitas, cuidando do seu lar, mas na cabeça da Betty Friedan, essas mulheres estavam infelizes. Por quê? Porque elas não entendiam, não davam valor, ou melhor, elas não viam valor no trabalho que elas executavam, né? E ela vai fazer uma crítica muito ferrenha ao papel da mulher como dona de casa. Vamos ler o que ela fala aqui. É urgente compreender que a própria condição doméstica pode criar uma sensação de vazio, não existência e negação. Há aspectos desse papel que quase impossibilitam a mulher inteligente e adulta de conservar o senso de identidade, o seu eu profundo, sem o qual o ser humano, homem ou mulher,
não pode de fato viver. Para a mulher capaz, na América de hoje, há algo perigoso na condição de dona de casa. Disto estou convencida. As que se adaptam ao papel doméstico e crescem desejando ser apenas donas de casa estão em perigo tão sério como as que caminharam para a morte nos campos de concentração. Olha a análise que ela faz. Por se recusarem a crer que eles existam. Então, aqui, a Beth Friedan, ela vai comparar a vida doméstica, as mulheres que querem ser apenas donas de casa, às atrocidades que se passavam nos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial. Vai falar que as mulheres elas estão no mesmo perigo, né? Elas não estão percebendo onde elas estão, o que elas estão fazendo. Para a gente entender isso, é bacana a gente pensar que a vida, né, de Beth Friedan, ela foi uma vida muito complicada, ela não teve um casamento feliz, tanto que ela vai se separar, né, do marido, depois que ela escreve o livro, alguns anos depois ela se separa do seu marido, e ela se sentia muito frustrada no papel de dona de casa. E ela escreve esse livro retratando as suas frustrações. E essas frustrações, aparentemente, eram frustrações de uma parte, né, das mulheres. Lembrando que nós estamos falando novamente de mulheres burguesas, a gente não está falando ali de mulheres pobres, né? As mulheres pobres, elas normalmente não se preocupavam, elas não tinham esse tipo de pensamento. Assim como a gente viu desde do protofeminismo, com Mary Wollstonecraft, esses pensamentos de feministas são trazidos por mulheres burguesas, mulheres com boas condições financeiras. Não é um movimento que surge do povo, né, das mulheres ali pobres que estão lutando por suas vidas, não. São sempre movimentos de pessoas mais abastadas financeiramente, certo? Então, aqui nesse livro, quando ela fala mística feminina, ela vai estar se relacionando a ideia de que a feminilidade, né, que é trazida ali na década de 50, era algo que trazia malefícios à mulher, e não benefícios. Aí aqui, ó, a gente tem o livro dela, né? E esse livro ele foi um estouro nos Estados Unidos. Por 6 semanas, a mística feminina esteve na lista de best-sellers do New York Times. E a primeira impressão do livro vendeu 1,4 milhão de cópias. Ou seja, o livro estourou na década de 60, né? E aí, a Rebecca Meckler, ela faz uma avaliação que eu achei bastante interessante. Até um pouco diferente da Ana Carolina Campagnolo, né? Ela fala assim, ó, a ampla rejeição cultural da feminilidade tradicional dos anos 60 deveria nos mostrar que o ressentimento já vinha se formando há algum tempo. Ela se referindo a Beth Friedan, nunca teria conseguido avançar com esse argumento, a menos que as mulheres dos Estados Unidos já estivessem ansiosas, prontas e quase desesperadas para ouvi-lo. Então, o que ela está dizendo aqui? Que alguma coisa estava acontecendo com essas mulheres, que quando Beth Friedan escreve um livro reclamando da vida, né, doméstica, falando que o casamento não era algo negativo, não era algo positivo, que a mulher, ao estar casada, ela não conseguia se desenvolver intelectualmente, ela não conseguia produzir, que o trabalho dela, né, a gente vai ver alguns textos aqui, não era produtivo, que cuidar dos filhos era um fardo. Quando Beth Friedan escreve isso e dá um estouro nos Estados Unidos, a ponto, né, de se marcar a segunda onda do movimento feminista a partir do livro dela, é porque o ambiente já estava preparado para que isso acontecesse, né? Na década de 60. Então, nas décadas anteriores, coisas aconteceram que prepararam as mulheres para aceitar esse pensamento, né? Esse pensamento anti-casamento, esse pensamento anti-maternidade, esse tipo de coisa. E aí ela fala assim, ó, Beth Friedan, olha, presta atenção nisso. As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. Quando ela fala esses sedentos por coisas, é uma referência que ela está dando ao apego consumista da dona de casa, né? Então ela vai dizer o seguinte, que a mulher estava tão frustrada com a situação dela, cuidando da casa e dos filhos, que ela vai começar a comprar. E a Beth Friedan, como uma boa marxista, né? Ela é contra o capitalismo, então ela vai falar que grande parte da frustração da mulher era justamente culpa do capitalismo, que estava ali trazendo tantas coisas que as mulheres consumiam. E ela, no livro dela, ela vai culpar muito o consumismo por várias frustrações ali das mulheres. Então, ela continua dizendo assim, vou ler do começo de novo.
As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas, e não pessoas. O trabalho doméstico ajusta-se na perfeição às capacidades das mentes débeis das raparigas. Ou seja, se a mulher ela é débil mental, se a mulher é ignorante, burra, aí sim o serviço doméstico serve para ela. Se ela não está nessa condição, o serviço doméstico não serve. Isso prende o seu desenvolvimento ao nível infantil. Então, se a mulher ela é dona de casa, se a mulher ela é mãe, se ela opta por ser mãe, por desenvolver os cuidados ali, psicológicos, intelectuais dos seus filhos, ela tem um nível mental de uma criança. Ela não consegue desenvolver sua intelectualidade. É isso que Betty Friedan acreditava. Os fatores que levaram à destruição da identidade humana de tantos prisioneiros não foram a tortura ou a brutalidade, mas as condições similares àquelas que destroem a identidade da dona de casa americana. Então, o que ela está dizendo que o que faz com, né, o que destrói a identidade de uma sociedade não é a tortura, a brutalidade, a guerra, qualquer coisa disso, qualquer coisa desse tipo, mas sim esse papel aí da mulher como dona de casa, né, dessa ideia patriarcal e tudo isso, certo? Aí ela vai negar a natureza feminina e vai diminuir o mérito do cuidado com os filhos. Então, aqui tem um livro muito interessante chamado Outro Lado do Feminismo. E ela fala, a autora desse livro, ela foi uma combatente mesmo, né, dos Estados Unidos, combateu esse movimento feminista, e ela fala assim, criar filhos, falando sobre a Friedan, né, criar filhos, declarou Friedan, é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem a sua inteligência de forma que beneficie a sociedade. Olha então o que ela pensa, né? Que você estar criando o seu filho não beneficia a sociedade em coisa alguma. E aí essas feministas elas vão colocar até uma separação, elas vão enxergar a maternidade como um mero trabalho, né? Então elas vão colocar assim, o trabalho produtivo, que era aquele trabalho que você executava fora do seu ambiente de casa, nas fábricas, enfim, nos trabalhos que você poderia desenvolver fora de casa. Esse era o trabalho produtivo. O trabalho da mulher dentro de casa ela não era produtivo. Ela não via benefício nenhum em você estar em casa tomando conta dos seus filhos. Eu fiz aquela análise, né, da década de 50, por quê? Porque a gente tem que tentar entender por que essa mulher na década de 60 fala umas besteiras desse tipo, tão contrárias, inclusive, à palavra de Deus, e isso acaba colando de tal maneira que hoje, mulheres lendo o livro da Betty Friedan, elas continuam se identificando. Grande parte das mulheres hoje, ao olharem para suas vidas, se elas são somente donas de casa, elas não conseguem se sentir bem-sucedidas. Elas olham para o papel que elas desempenham e elas pensam que realmente não tem fruto aquilo que elas estão fazendo. Até porque hoje a gente tem toda uma mídia, né, que colabora com isso. A gente tem lá as séries, os filmes, as novelas que mostram que a mulher bem-sucedida é aquela mulher que trabalha fora de casa, né? Nunca você vai ver numa série da Netflix ou num filme hollywoodiano a mulher bem-sucedida sendo uma mãe, uma dona de casa que vive realmente para a sua família. Então, essa ideia que hoje a gente tem tão já enraizada na sociedade é uma ideia que parte desde aí da Betty Friedan. Então, o que será que causou isso? Então, a gente começando a analisar essa sociedade da década de 50, a gente percebe que você realmente já estava com um palco meio que montado para isso. E algumas coisas não são coincidência. Então, a gente tem o acesso à televisão. Então, as famílias que antes se reuniam, por exemplo, para fazer o seu culto, as famílias que antes se reuniam para estarem juntas, hoje essas famílias elas se reúnem na frente da televisão para consumir aquilo que a televisão estava passando para elas, né? E é uma fase de muita propaganda, enfim, é uma fase de programas para atingir realmente esse público feminino e atingir esse público adolescente. Esse público adolescente da década de 50 vai ser esse público adulto já na década de 50 ou de 60, entende? Então, vamos lá. Na década de 50, eles são bombardeados ali pela ideia do rock,
eles são bombardeados pelo cinema em cores, por, né, personagens ali hollywoodianos, heróis hollywoodianos, tal. E eu não me lembro exatamente qual é a década, inclusive, que surge a Mulher Maravilha, não sei se é a década de 50 ou 60, mas eu estava até estudando sobre a Mulher Maravilha, e ela é feita, quem faz, né, o criador da Mulher Maravilha, ele é um homem feminista, né, ele era casado com uma feminista, e ele pregava sobre o amor livre, todas essas questões, e ele produz a Mulher Maravilha realmente para ser um ideal de mulher dentro dos padrões feministas, né? Aquela que não precisa do homem para coisa nenhuma, tal. Então, a sociedade da década de 50, ela meio que já estava preparando para o que aconteceria ali na década de 50, de 60. Não acontece a frustração da mulher pelo papel da dona de casa, mas é porque essa dona de casa já começa a ser bombardeada de que aquilo que ela estava fazendo já não era tão bacana assim. E como a gente tem feito, né, nesses estudos, a gente tem visto que o movimento feminista, desde sempre, ele disse que a maternidade era ruim, desde sempre ele disse que o casamento era ruim, desde sempre ele disse que a igreja era ruim, desde o seu início. Então, o que acontece na década de 60 nada mais é do que uma explosão da influência do movimento feminista que já vinha sendo trazido há algumas décadas. A gente vai até ver isso, que a gente vai fazer aqui a gente vai analisar as datas em ordem decrescente dessas feministas, tá? Do surgimento, né, com a Beth Friedan, ali da segunda onda, e a gente vai voltar algumas décadas antes, vendo o que as mulheres já estavam trazendo ali, essas feministas, o que elas já estavam defendendo. Mas, por outro lado, é interessante que a gente vê que num pós-guerra, a sociedade precisou valorizar a família para se reconstruir. Né? Então, termina a Segunda Guerra Mundial e, automaticamente, a sociedade ela se reorganiza de maneira a ter uma família forte de novo, ter a mulher como esse papel de dona de casa, de mãe, para que a sociedade pudesse se refazer. Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Por exemplo, na Alemanha, tem uma história bastante interessante de uma personagem chamada Cici. Eu não sei quantos de vocês já assistiram. Já assistiu, Bruno, Cici? Você é mais novo do que eu, nunca assistiu, né? Não lembro, não lembro. Pelo nome eu não lembro. A Cici, ela foi uma imperatriz, né, austríaca, foi casada com Habsburgo, ela era parente até da Dona Amélia, aqui, né, a segunda esposa de Dom Pedro I. E a Cícia foi um personagem bastante interessante da história, né? Da história das rainhas e tal. Mas eles retomam a história da Cícia na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E foi um momento lá, né, do Plano Marshall, que é aquele plano que os Estados Unidos fez com alguns países da Europa para impedir o comunismo, né? Até porque a gente está falando justamente nessa fase, gente. Essa fase é a década de 50, década de 60, é a década da Guerra Fria, né? Então, os Estados Unidos está contra ali a Rússia, né? Uma luta ali entre o capitalismo e o comunismo e tal, entre Estados Unidos e Rússia. Então, tem o Plano Marshall, que é um plano que vai tirar da crise, né? Alguns países, em especial ali a Alemanha, e até para impedir o avanço do comunismo nesse país. E a Alemanha está destruída. A identidade do alemão está destruída completamente. Porque ele olhava para o passado e ele via quem? Via Hitler e tudo aquilo que Hitler tinha feito. Então, eles tinham muita vergonha, né, do que eles haviam se tornado e de tudo aquilo que eles haviam feito. Quando surge o Plano Marshall, os alemães decidem investir no cinema. E quando eles vão investir no cinema, eles procuram ali alguém que representasse a ideia de nacionalismo, alguém que pudesse recuperar a moral, né, da Alemanha. E aí eles vão escolher a Imperatriz Cici, que era uma mulher assim que realmente chamava muita atenção na época dela, mas eles vão fazer uma ideia, um filme mais nos padrões de romance, né, ideologizado e tal. E qual é a ideia desse filme, da Cici? Acho que é uma trilogia, acho que são três filmes, 3 ou 4, não lembro. E eles vão trazer a ideia do lar perfeito. Então, a Cici, ela vai ter
um pai maravilhoso, um pai que cuida dela, que protege ela. Ela vai se apaixonar, né, pelo príncipe, que é um príncipe encantado, um príncipe também que vai cuidar dela. Eles formam uma família maravilhosa. E o que acontece é que esse filme faz com que os alemães resgatem uma felicidade que é difícil de explicar. Até hoje, né, quando você vai na Áustria, em Viena, quando você estuda, não que eu tenha ido, tá, gente, mas a gente estuda sobre, e eu tenho muita vontade de ir, inclusive, mas a Sissi se tornou, assim, a principal personalidade de lá, né? Por quê? Porque esse filme, que trazia literalmente a ideia de uma família patriarcal, né? De uma mulher forte, mas que tinha ao seu lado 2 homens muito fortes, pai e marido, eles resgatam ali a identidade dos alemães e a sociedade começa a realmente se recuperar. E eles colocam uma ideia realmente muito forte da relação que teve esses filmes, com a recuperação da sociedade alemã. Então, o que eu quero trazer com isso? Por que eu fui lá na Sissi, né, gente? O que isso tem a ver? Mas porque tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, mesmo vivendo situações totalmente diferentes, os Estados Unidos já com um boom econômico, se tornando a maior potência econômica do mundo, e a Alemanha completamente fracassada, falida, os 2 países, eles buscam, de novo, a ideia de uma família forte para poder crescer. Entende isso? Só que a Beth Friedan, ela vai olhar para a mulher que está para algumas mulheres, porque é claro que essa não é a realidade de todas as mulheres, né? O feminismo, ele pega uma porcentagem que normalmente não é a maioria, para basear aquelas ideias como se fosse de todas. Mas como a própria Rebecca Meckler falou, algumas mulheres estavam passando por aquilo mesmo, e a Friedan, ela vai fazer várias pesquisas e vai entrevistar muitas mulheres que se sentiam assim frustradas, e aí ela vai colocar essa culpa da frustração justamente no papel da mulher como dona de casa, né? Vai colocar a culpa ali na maternidade, tudo isso. Ela vai ignorar o distanciamento que a sociedade já estava de Deus, vai ignorar que essa família agora é uma família que fica por várias horas assistindo TV, vai ignorar que agora esses adolescentes, eles já não têm uma função como até então tinha, né, na sua criação. Então, até que ponto isso foi positivo para a sociedade, sabe? Essa ideia dos adolescentes, porque eles passam vários anos das suas vidas agora sem uma relação com o trabalho, com a responsabilidade, tudo isso. Então, chega na década de 60, isso explode, e aí vai vir essa revolução, esses anos de rebeldia, certo? Vamos ver aqui que a gente... Aqui eu tenho um texto do livro Privilégio de Ser Mulher, que me encantou esse texto, e eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim: uma coisa certa, quando chegar a hora, nada que tiver sido produzido pelo homem subsistirá. Um dia, todas as realizações pelos homens, subsistirá. Eu repeti aqui. Todas as realizações serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedida uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Sob essa luz, a afirmação de Simone de Beauvoir, que a gente vai falar daqui a pouco, e Beth Friedan, de que as mulheres não produzem nada, mostra-se especialmente ridícula. Então, essa ideia, né, que a Friedan vai trazer, e as feministas de segunda onda vão trazer, de que não existe... de que não é especial você criar um filho, né? De que não é produtivo você criar um filho, de que o papel da dona de casa é feito para mulheres débeis. Quando você puder entregar nas mãos do Senhor o filho que ele te deu, você vai entender que isso é ridículo. Porque nada é mais difícil e nada é mais importante do que você criar outro ser humano. E hoje nós vivemos um tempo que a gente entende isso, porque as mulheres cada dia menos têm se dedicado à criação dos seus filhos, e o resultado é essa sociedade que a gente tem visto, né? Então a gente tem hoje algo que as feministas lutaram por muito tempo, desde o século XVIII, que era a ideia da escola cuidando e criando os filhos, da escola dando moral, da escola dando princípios, e etc. As mulheres deixando isso, né, em segundo plano, e o resultado é isso que nós temos.
uma sociedade com jovens completamente desnorteados, infelizes, violentos, promíscuos, né, e distantes de Deus. Olha o que Ellen White fala, também um texto maravilhoso. O rei, em seu trono, não tem função mais elevada do que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois, em fazendo sua obra, ela está realizando o serviço de Deus. Compreenda ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isso lhe inspirará coragem. Ou seja, as mulheres precisam entender qual é a tarefa que elas têm, que não é qualquer tarefa. É uma tarefa que os próprios anjos gostariam de fazer. Compreenda ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. Ou seja, Ellen White já estava deslumbrando isso, né? Que o mundo ele estabeleceria padrões, queria tirar a dignidade dessa função de mãe, dessa função de dona de casa. E aí ela fala que a gente não deve se conformar com esses padrões. Sua obra é para o tempo e a eternidade. Então, aquilo que a gente está fazendo, e aí complementa, né, aquilo que a gente leu no texto anterior da Rebeca, qualquer coisa que as pessoas possam produzir aqui nessa terra vai desaparecer com o tempo. Mas aquilo que nós podemos fazer enquanto mulheres é para a eternidade. Seja dos nossos filhos, ou mesmo aquelas que não têm filho, com os dons que o Senhor nos deu, influenciar realmente toda a nossa família, toda uma sociedade. E isso é para a eternidade, isso não vai desaparecer. E aí eu me lembro de como Satanás ele tem inveja, né, da mulher, porque a mulher ela participa do processo de criação. Né? Deus, é claro, é o soberano criador, mas a mulher ela participa disso. E é algo que Satanás não pode fazer. Né? Ele não pode trazer, ele não pode criar absolutamente nada. E nós participamos da criação. Então, realmente existe toda uma trama satânica mesmo para que a mulher não veja mais benefícios na maternidade. E eu falo, gente, que isso realmente tem dado muito frutos esse pensamento. Cada dia as mulheres demoram mais para terem filhos. Quando tem, são poucos. Eu mesmo só tenho um filho. Demorei 8 anos para ter filhos. E eu ainda, quem me conhece, sabe que eu tive porque Deus mandou. Porque eu mesmo não sabia que eu era influenciada pelo movimento feminista e via na maternidade também problemas. A ideia de falar assim, olha, eu tenho que deixar os meus planos de lado para cuidar do outro, não era uma coisa que me agradava. E me assustava muito, inclusive. Então, nós estamos cada dia mais olhando somente para aquilo para nossas necessidades, como se o bem-estar financeiro, como se o bem-estar físico, no que diz respeito à beleza, ao corpo, como se isso fosse nos complementar. E ao contrário do que a Friedan falava, hoje a gente tem essa sociedade, né, de mulheres que optam cada dia mais por serem carreiristas, por terem seus trabalhos, e não terem suas famílias, e não terem filhos, principalmente, mas as mulheres estão cada vez mais infelizes. As mulheres, elas já tomavam, né, remédios, por exemplo, para dormir na década de 50, na década de 60, mas hoje a quantidade de mulheres que tomam remédios para a saúde psíquica triplicou. Então, nenhuma outra geração consumiu tantos remédios antidepressivos, anti-ansiedade, remédios para dormir, como a nossa geração. Então, não tem razão o que ela fala, porque se cumpriu aquilo que ela disse, as mulheres deixaram de cuidar das suas famílias, porque, para Friedan, as mulheres só seriam felizes se elas voltassem para o mercado de trabalho, se elas fossem produzir, né? Se elas servissem ao Estado. Bem esse pensamento socialista aí que a gente já viu em outras feministas, né? E isso se cumpre, a sociedade está assim hoje, mas isso não fez as mulheres mais felizes. Ou seja, o problema não era esse. O problema não estava no casamento, o problema não estava na maternidade. O problema certamente está num distanciamento cada dia maior de Deus e daquilo que Deus escolheu para nós. Enquanto as mulheres elas não conseguirem entender qual é o plano que Deus tem para a vida delas, elas vão se sentir infelizes.
E aí a gente vem para esse casal bem bonito, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Eu vi que tem um pessoal do MAI aqui. No sábado passado, eu falei sobre eles, mas eu não mostrei as fotos lá. E aqui estou mostrando, então, esse casal. Simone de Beauvoir, ela é vista como um ícone, né, do movimento feminista. Normalmente, quando você vai para um curso, né, da área de humanas, você vai ver essa representação dela como se fosse uma mulher que tem muito a ensinar, uma mulher que pregou a liberdade, uma mulher revolucionária, inteligentíssima, tal. Você vai ver esse retrato da Simone de Beauvoir, né? Mas, como eu tenho comentado aqui, infelizmente as pessoas, elas utilizam algumas personagens sem saber realmente do que se passa na vida daquelas pessoas. No dia mesmo da Semana da Mulher, eu recebi uma frase da Simone de Beauvoir, né, de uma pessoa, e me parabenizando pelo Dia da Mulher através de uma frase dela. E a frase, eu não me lembro exatamente qual que era, mas era uma frase solta de um dos livros dela, que falava sobre liberdade. Então, quando você pega uma frase solta, nossa, parece que é bacana, né? Deve ser uma mulher interessante. Então, vamos reproduzir, vamos colocar lá, todas nós somos Simone de Beauvoir. Mas aí preciso saber quem são essas pessoas, né? Então, ela escreve um livro chamado O Segundo Sexo, em 1949. E aqui a gente vai retratar um pouquinho. Esse livro também influenciou demais o movimento feminista. Então, a gente percebe que a gente está retrocedendo, né? A gente estava lá em 1963 com a Beth Friedan, agora a gente voltou para a década de 40, 1949. Então, vamos conhecer um pouquinho. A gente vai começar falando sobre Sartre, tá? Sobre o marido dela. Eles se conhecem, ambos eram professores, eles começam a se relacionar, eles não se casam, né? Eles vão viver juntos por 50 anos, mas num relacionamento de amor livre, né? Então, eles vão ter vários amantes, cada um deles, e não se casam, mas estavam sempre juntos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos falar sobre esse personagem, Jean-Paul Sartre. Ele também era escritor. E vamos ver que só... eu não quis detalhar tantas coisas sobre ele, até porque é sábado e eu não queria deixar vocês muito enojados. Então, eu só trouxe aqui um pouquinho, tá? Vamos ver o que ele fala, que isso que foi trazido no livro chamado Uma Relação Perigosa. Eu vou ler para vocês. Fala assim: Sartre admitiu, com a idade de 13 a 14 anos, eu, sem dúvida, nutria um forte sentimento sexual pela minha mãe. Quando eu ia dormir, à noite, ela se despia e provavelmente ficava seminua. Eu permanecia acordado, com os olhos semicerrados, de modo a vê-la se despir. O que me atraía nessa ligação familiar não era tanto a tentação do amor, mas a proibição de fazer amor. Eu gostava do incesto, com sua mistura de fogo e gelo, regozijo e frustração. Nojento isso, né? O Sartre era essa pessoa, tá? Só um minutinho, Ricardo, por favor. O Sartre era essa pessoa. Quando você começa a ler sobre ele, normalmente é o tipo de pessoa que te dá asco, né? E ele, então, ele vai falar que ele mesmo nutria sentimentos pela sua própria mãe, e ele gostava da ideia, né, de incesto e tudo isso. A Simone de Beauvoir, ela conhece Sartre, o primeiro momento que eles se apresentam era numa festa, se eu não me engano, da universidade, e ali ele estava bêbado, ele estava despido, ele cuspia nas pessoas. Era aquele homem que você vai ver e vai falar assim, olha, eu não gostaria de estar perto, sabe? Mas por alguma razão ela se encanta por ele, né? A Simone de Beauvoir já era uma pessoa que, desde a sua infância, ela já tinha uma personalidade meio complicada, já tinha uma certa perversão sexual. O pai dela parece que desejava ter um filho homem, né? E não uma filha mulher, então ela assume meio que essas características masculinizadas também, meio que para agradar esse pai. E ela fala, e o Sartre fala assim dela, né? O Sartre falando sobre a Simone de Beauvoir. Ela tinha a inteligência de um homem e a sensibilidade de uma mulher. Se hoje um homem fala isso, ele é cancelado em tudo quanto é lugar,
né? Ele vai receber vários tipos de nome, machista, misógino, esse tipo de coisa. Mas o Jean-Paul Sartre pode falar, porque o importante não é o que se fala, e sim quem fala, né? Então ele vai relacionar que a inteligência dela não era uma inteligência de mulher, era uma inteligência de homem, certo? Vamos ver um pouco mais sobre esse casal. O que eles defendiam? Defendiam a pedofilia. Agora que eu tô vendo, tem vários errinhos aqui de português no PowerPoint, depois eu arrumo antes de mandar para vocês. Eles defendiam a pedofilia. Defenderam homens condenados a cumprir 3 anos de prisão preventiva por terem feito sexo com crianças de 13 anos e fotografando para exibir depois. Então, a Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, eles vão defender esses homens. Esses homens foram condenados a 3 anos de prisão porque, né, percebeu ali que eles tinham cometido o crime de pedofilia. Eles tinham tido relação com crianças, né, menores de 13 anos, eles tiraram foto dessas crianças para depois poder usar ali nas suas brincadeiras sexuais. Mas para Simone de Beauvoir, aquilo não era certo eles serem presos por causa disso. E aí ela fala assim, ó, um tempo tão longo de prisão para investigar um simples caso vicioso, em que as crianças não foram vítimas de qualquer violência. Então, para Simone de Beauvoir, aquilo não era uma violência, aquilo não era pedofilia, que não era. Nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime e os fatos próprios. Mais ainda entre a lei antiquada, então a lei que fez com que eles fossem presos por pedofilia, porque tinham tido relação sexual com crianças de menores de 13 anos, era antiquada. E a realidade cotidiana em uma sociedade que tende a conhecer sobre a sexualidade de crianças e adolescentes. Então, ela também vai defender um gênero pedagógico chamado pedofilia feminina. Então, eu estava vendo até ontem um psicólogo, depois eu mando para vocês um vídeo no grupo, que analisa a personalidade de Simone de Beauvoir, e ele fala exatamente isso, ela tinha todas as características de perversão sexual pedófila. Ela era uma pedófila, né? A gente vai ver que isso se confirma na história. Mas desde muito cedo ela já apresenta essa característica. E quando ela se junta com Sartre, que era um outro cara totalmente com outras perversões também, aquilo ali se torna dupla perfeita, né? Para fazer um estrago realmente na sociedade. E quando ela escreve os seus livros, inclusive vários livros baseados na experiência, tanto Sartre quanto a Simone de Beauvoir faz isso, eles escrevem livros baseados na experiência que eles tiveram com crianças, né? Com jovenzinhas ali. As pessoas hoje enxergam aquilo como se fossem livros para conduzir uma sociedade, quando, na verdade, são livros de experiências pessoais, que eram permeados por toda essa promiscuidade, né? Mas para aqueles que ainda não acreditam, né, que Simone de Beauvoir, esse ícone feminista, esse Jean-Paul Sartre eram pedófilos, a gente tem que analisar as fontes, né? Esse livro aqui, ó, Uma Relação Perigosa, que falou sobre os desejos sexuais de Sartre pela sua mãe, é um livro que foi escrito quando se acharam cartas após a morte de Sartre e de Simone de Beauvoir, cartas que eles escreviam, né, entre si, para outras pessoas, e que revelaram realmente qual era a personalidade deles. Porque até o momento da morte deles, eles eram vistos realmente como pessoas, assim, não por aqueles que os rodeavam, mas a fama deles eram de pessoas maravilhosas, tal, inteligentes, intelectuais, que traziam essa ideia de revolução, né, enfim. Mas quando essas cartas são reveladas, mostra realmente qual era a personalidade deles, a moral deles, enfim, ou a falta de moral, tal. Aí aqui, eles fizeram a primeira vítima sexual deles, foi a Olga Kozakchnevsky. Essa menina era aluna da Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dava aula numa universidade, Sartre também. E ela era uma refugiada russa. E ela foi juntamente com seus pais, né, para a universidade. Simone de Beauvoir se encantou por essa menina. Ela era inteligente, né, muito inteligente, muito curiosa. E Simone de Beauvoir se encanta por essa menina. E ela convence os pais da menina a deixarem a Olga na responsabilidade dela, da Simone de Beauvoir e do Sartre. Então, ó, pode ir, deixa ela aqui com a gente, que a gente vai cuidar dela, a gente vai instruir ela, né? E por toda a carreira da Simone de Beauvoir, ela passou muita confiança ali para os pais da menina.
que acontece, né, com essa menina? Ela começa a envolver essa menina em toda uma trama, né, sexual, começa a se relacionar, e primeiro ela envolve psicologicamente essa menina, então essa menina se torna dependente de Simone de Beauvoir, psicologicamente falando, e aí depois da área psicológica vai para a área sexual, e aí Simone de Beauvoir começa a se relacionar sexualmente com essa menina, mas ela não se conforma só em se relacionar com a menina, ela também faz uma ponte entre a menina e o Sartre. Então, ela primeiro domina essa menina, e depois que essa menina já está sob o domínio dela, ela agora vai levar essa menina para se relacionar sexualmente com o Sartre. Mas como a gente viu, o Sartre não era um homem de muitos atributos, né, de beleza. Então, essa menina tinha asco pelo Sartre, ela tinha nojo dele, ela não queria se relacionar com ele. E ao que tudo dizia que ele forçou realmente, né, que ela tivesse relação com ele. E essa menina, a vida dela se torna uma vida horrorosa, ela vai ter vários problemas psicológicos, ela começa a se queimar, ela começa a se cortar, porque ela foi abusada, né, de todas as maneiras possíveis. E ela não foi a única menina. Depois, por exemplo, quando ela rejeitava o Sartre, e ela fugiu muito do Sartre, só que o que acontece? Ela se vê numa situação que ela precisava dos dois, porque a família não estava ali, né? A família tinha deixado essa garota nas mãos do casal, então ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições financeiras para nada, quem cuidava, né, quem a mantinha era a Simone de Beauvoir e o Sartre. Então ela se viu naquele jogo, e muito nova, muito imatura. E ela fugia do Sartre, não queria se relacionar com ele. E aí o que ele faz? Ele acaba seduzindo a irmã dela, a irmã mais nova dessa menina, né? E, inclusive, esse livro conta que quando o Sartre beija essa menina, ela vomita, até ela tinha muito nojo, porque ele era um cara asqueroso mesmo, né? Enfim, mas o livro traz inúmeras vítimas de alunas, né, da Simone de Beauvoir, que fala sobre a questão de terem sido molestadas sexualmente, de terem sido abusadas sexualmente pelos dois. E eles viviam exatamente isso, gente. Era essa ideia de sexo livre mesmo, né? De corrupção, enfim, de todas as questões, né, ligadas a relacionamento, tá? Aí aqui tem uma outra aluna dela, a Bianca, que ela escreveu um livro chamado Memórias de uma Moça Mal Comportada, e ali ela diz realmente que ela foi abusada por sua professora. Em 1943, um outro casal, né, pais de uma outra aluna dela, chamada Nathalie, também denunciam a Simone de Beauvoir, de maneira que ela acaba sendo despedida da universidade e ela perde a licença de lecionar na França. Então, não é uma questão assim, quando se fala de Simone de Beauvoir e fala assim, que ela era pedófila, que ela era uma pessoa completamente pervertida, não é uma teoria da conspiração de quem é conservador. Você tem relatos que mostram isso. Ela sempre deixou isso muito claro, a defesa dela da pedofilia, né? E aí vamos ver um pouquinho do que falava esse livro dela, né? O Segundo Sexo. Lá em 1949, antes da Friedan lá escrever, tal, todas aquelas coisas na década de 60. Ela fala assim, ó, o próprio uso que o homem faz da mulher destrói suas virtudes mais preciosas. Gasta pela maternidade, ela perde a sua atração erótica, mesmo estéril. Basta os anos para alterar-lhes os encantos. Enferma, velha, a mulher causa horror. Quando você lê isso aqui, e você conhece um pouco da história dela, você já percebe que é um autorretrato dela. Então, ela tinha uma vida tão promíscua. O Sartre, né, era um homem que não quis assumi-la como mulher. Opa, perdi a minha câmera aqui. Peraí. Então, você percebe que era realmente uma ideia da própria vida dela. E ela tinha um problema seríssimo com a ideia de ficar feia, né, com a ideia de envelhecer. Então, ela até retrata que essa necessidade que ela tinha ali de meninas jovens era justamente para poder sanar essa necessidade, esse medo que ela tinha do envelhecimento, né? Aí ela faz aqui uma análise sobre a Virgem Maria. Olha o que ela fala. A virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho.
e reconhece a sua própria inferioridade. Então, aqui a gente já vê, né, de novo, que o feminismo ele é contra as bases cristãs, ou seja, Maria, ela se ajoelha perante um homem, então não pode fazer isso, né? Ainda que ele fosse o rei do universo. Então, ela vai contra princípios bíblicos que são tão importantes para a gente. Continuando. Não acreditam que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria extinguir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, nossa, estou com vários erros aqui hoje no meu PowerPoint. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Então, você não pode acreditar que existe uma natureza feminina. Então, para ela não existia. Né? Ela nega completamente essa ideia de que as mulheres são diferentes dos homens, que as mulheres elas têm desejos diferentes dos homens, que a mulher gosta do casamento, que a mulher quer engravidar. Ela não aceita nada disso. Inclusive, ela vê toda essa natureza feminina, as questões mesmo da mulher ovular, a mulher menstruar, como algo extremamente negativo. E ela fala que os homens conseguem oprimir as mulheres justamente por causa disso. E disso que ela chama de mito. Né? Ela fala assim, que é um mito inventado. A natureza feminina é um mito inventado pelos homens para oprimir essas mulheres. E aí ela tem um pensamento muito parecido com a Beth Friedan, possivelmente tem até influenciado, né, a Beth Friedan, que fala assim, ó, o trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. Não é útil à sociedade, não produz nada. A dona de casa está subordinada, é secundária, é parasitária. É para o seu bem-estar que a situação deve ser alterada, e olha o absurdo, proibindo o casamento como carreira para a mulher. As mulheres não devem ter essa escolha. Então, não é só o pensamento dela. Como todo bom marxista, eles querem reproduzir aquilo que eles entendem como certo para toda a sociedade, mesmo que isso seja pela opressão, mesmo que isso seja pela obrigação. Mas ela mesma se entrega quando ela fala assim, ó, as mulheres não devem ter essa escolha. Porque ela sabia que se não fosse proibido o casamento, se não fosse proibida a ideia da mulher dona de casa, da mulher depender do seu marido, as mulheres continuariam escolhendo isso, certo? Ou seja, ela mesma mostra que existe uma natureza, né, feminina ali. Aí a gente já está caminhando para o final, a gente vai falar sobre Margaret Sanger. Margaret Sanger era antes de Simone de Beauvoir, tá? E ela, então, ó, ela vai viver no período ali da primeira onda. Então, aquele período que as mulheres estão ali, das sufragistas, elas estão lutando pela ideia dos, né, de votar, tal, dos direitos. Ela vai viver naquela época, tá? E essa mulher, ela vai ser a primeira, assim, pelo menos a primeira que tem uma notoriedade, a defender o aborto. Não só o aborto, como o controle de natalidade. Né? Então, esse é um assunto que as feministas trazem muito hoje, e elas dão a entender que o aborto deve ser um direito da mulher, porque o corpo é da mulher, né? Porque a criança sofreria se ela nascesse numa sociedade onde ela não foi benquista, e aí eles defendem muito aquela ideia de que as mulheres ricas fazem aborto, e as pobres, por não ser algo permitido por lei, então elas morrem ao fazer clandestinamente seus abortos, tal. Então essa é a defesa das mulheres hoje. Mas quando a gente vai entender qual era o pensamento que se dava, que se tinha da motivação pelo aborto, além de ser essa questão do amor livre, né? Então que todas essas feministas defendiam. Então o amor livre tem consequências. A consequência, justamente pela biologia feminina, é um filho, né? Então, como que eu defendo o amor que a mulher pratique relação sexual com vários homens, se a consequência disso vai ser um filho, então a mulher acaba não querendo entrar nessa porque ela não quer sofrer a consequência. Então, duas possibilidades, né? Uma que vai ser trazida na segunda onda serão os métodos contraceptivos, a ideia da pílula anticoncepcional. Isso vai liberar a mulher para cumprir essa agenda aí feminista, para cumprir esse pensamento feminista aí do sexo livre. Mas antes do método contraceptivo, a primeira ideia vai ser o aborto, né? Então, eu tenho relação sexual com quantos e com quem eu quiser, não preciso ficar com essa criança, não preciso cuidar dela, não preciso ter a responsabilidade, até porque normalmente
o que acontecia ali, que essa mulher seria abandonada, porque ela não teve nenhum tipo de critério em escolher, né, com quem se relacionar, então ela era abandonada com o filho. Então, qual é a ideia? O aborto. Vamos abortar essa criança. Mas, Margaret Sanger, quando ela fala do aborto, ela tem uma visão ainda pior sobre essa questão. Ela era uma eugenista. Então, eugenia, para quem nunca ouviu o termo, é essa ideia de que que existem aqueles que são bem-nascidos e existe uma raça inferior, né? Então, existe uma raça superior e uma raça inferior, que vai ser usado lá na Segunda Guerra Mundial com o nazismo, né? Com Hitler. Então, eles vão matar os judeus ali porque eles entendiam que eles eram uma raça inferior, né? Então, ela defendia esse pensamento, que existia realmente uma raça superior. Ela teve 3 filhos, ela chegou a ser casada e depois ela se separa, e quando ela se separa, ela se envolve nessa sociedade eugenista. Então, olha que interessante. A gente olha para Hitler e a gente fala assim, esse cara era, né, louco, esse cara era demoníaco, esse cara sabe Deus de onde ele tirou esse pensamento horroroso, mas já era um pensamento que já estava também, antes ali de Hitler assumir o controle da Alemanha, que era um pensamento que já estava sendo divulgado, difundido há bastante tempo antes, né? E ela pensava dessa maneira. E aí, ela defendia o controle de natalidade como uma forma de conduzir finalmente para uma raça mais limpa. Então, o que ela vai dizer? Né? A falta de equilíbrio entre o nascimento dos pobres e dos fracos é a maior ameaça à civilização. Então, ela vai dizer que você tinha que ter alguma maneira de controlar a civilização de modo que parassem de nascer crianças pobres e fracas. Então, para que a civilização fosse forte, precisava se escolher quem vai nascer. Então, precisava acabar com pessoas que ela entendia que eram menos desenvolvidas psicologicamente, que eram, né, financeiramente, esse tipo de coisa. E é interessante que depois que ela se separa do marido, ela começa a se relacionar com um membro da Sociedade Fabiana. Ela era marxista já, então você vê como tudo isso, né? A gente percebe que a esquerda ela toda se entrelaça nos seus pensamentos, né? Em todos os pensamentos, inclusive do próprio nazismo, né? Desejava limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente. E aí olha o que ela fala. Devemos contratar 3 ou 4 ministros de cor, de preferência com histórico de serviço social e com personalidades cativantes. A abordagem educacional mais bem-sucedida para o negro, então ela coloca o negro nessa categoria, é através de um apelo religioso. Ela vai usar a religião para isso. Nós não queremos que vaze discurso que intentamos exterminar a população negra. E um ministro é um homem que pode corrigir essa ideia caso ela ocorra em qualquer um dos seus membros mais rebeldes. Então, olha aqui, ela coloca, pensando nessa raça inferior que ela chama aqui, né, que eles deveriam limitar, ela coloca os negros. Ela foi escancaradamente racista, né? Então, tem vários documentos que mostram isso. E aí ela fala o seguinte, que não podia vazar a ideia de que havia um plano para diminuir os nascimentos de negros, que eles queriam exterminar, né, esses negros. Então ela fala, vamos usar um pastor negro, um homem que seja bacana, um homem que seja, né, que tem uma personalidade cativante, que fale a esse público, e vamos usar ele para trazer o nosso discurso. Gente, seria hoje, né, as feministas hoje, não seriam elas o pastor negro, né? Não estariam fazendo o mesmo papel que esse pastor negro fez lá para Margaret Sanger? E aí, o que ela faz? Ela vai abrir uma clínica de aborto, ela vai ser presa, tem várias histórias que eu resumi bastante aqui, mas ela abre uma clínica de aborto no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos. E olha que interessante, né? Como eu comentei com vocês, eles falam isso, que hoje, né, que você tem que ter um olhar para os bairros de mulheres pobres, para que no nosso caso aqui no Brasil, para que o SUS atenda essas mulheres, para que elas possam fazer o seu aborto em segurança. Mas já nos primórdios, né, quando surgem essas clínicas de aborto, elas se estabelecem em bairros de negros.
certo? Por quê? Porque no pensamento de Margaret Sanger, quanto mais eu facilitar o aborto para os negros, menos negros vão nascer. E desse pensamento, dessa clínica que ela abre, que ela vai ser fechada no momento, depois ela é reaberta, vai nascer a Planned Parenthood. Não sei se é assim que se pronuncia, mas hoje ela é a maior fornecedora de aborto da América. Quem banca essa Do mundo, clínica? na verdade, né? Do mundo hoje já, né? Quem banca é os George Soros, Bill Gates, essa galera aí, né? Essa galera que prega sobre o ambientalismo, né? Sobre defesa de minorias, que esse pessoal que tem muita grana. Suelen, Oi. desculpa fazer Não, uma pode falar. interruption aqui. Pode falar. Eu sei que nossos comentários são só no fim, gente. Eu não tenho nenhum privilégio. É só para deixar gravado no vídeo que a criação dessa Planned Parenthood, ela foi feita com o dinheiro dos Rockefeller, que a Margaret Sanger pediu para eles, né, lá no começo. E eles, como eles tinham muita coisa de filantropia, para quem quiser, dá uma clicadinha aqui em cima que você vai ver o estudo que o Samuel passou, que ele explica isso. Então, eles deram $10.000 para ela, e ela criou essa clínica, que era outro nome na época, era um nome mais ofensivo, e esse nome mudou para Planned Parenthood agora por causa do politicamente correto. Mas os fins são os mesmos. Exatamente. E aí, a gente percebe quando você estuda, né, os dados dessa clínica que ela realmente colabora para que a gente entenda que não é pensamento de cuidar da mulher pobre, de cuidar da mulher negra, nem nada disso. 80% das clínicas estão localizadas em bairros de negros, hispanos, e aí nos Estados Unidos morrem mais negros por aborto do que pela soma de AIDS, acidentes de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Se você juntar todos esses fatos, não dá a quantidade de negros que morrem pela quantidade de abortos que são feitos. Ou seja, os planos dela estão dando certo, né? Então, quando a gente pensa exatamente que esse discurso tem atingido essas mulheres e pensando que elas estão fazendo o melhor, elas acabam cedendo à ideia do aborto. E a Ana Carolina Campagnolo até traz uma coisa interessante, que é a ideia do seguinte, que quando você, de alguma maneira, transgride algo que para você é certo, é ético, é moral, para você se desculpar, você acaba levando a ideia de que aquilo é certo. Como assim? Olha, eu acabei sendo convencida a fazer um aborto. Eu fiz um aborto, eu me senti muito mal com aquilo, eu percebi que foi errado, mas para eu meio que desculpar, para que o meu fardo seja um pouco menor, o fardo da culpa, eu vou trazer esse mesmo discurso, eu vou proferir esse mesmo discurso, porque assim parece que a minha culpa fica um pouco menor, né? E é o que muitas vezes acontece com mulheres que praticam o aborto e que depois passam a defendê-lo, mesmo carregando a culpa, né, desse aborto. A gente vai falar mais sobre isso em outros momentos, até porque, assim, aqui ela dá início a esse pensamento do aborto, mas hoje, né, que a gente já está com esse movimento feminista tão forte, né, muito mais do que na época dela, o aborto hoje se tornou uma coisa realmente corriqueira e em vários países já aprovado por lei e tal, então futuramente a gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente percebe que nunca foi para defender ninguém. Foi porque ela entendia, e as pessoas que estavam com ela entendiam, que deveria ser exterminado pessoas que não tivessem no mesmo nível que ela entendia como fisicamente deficiente, né? Que fossem fisicamente deficientes. Aí, para a gente terminar, eu trago de novo, né, um texto desse livro, Eva no Exílio, está aqui. Esse livro é muito interessante. Ele não tem, nem tudo ele tem a mesma visão que a Ana Carolina Campagnolo, mas ele tem uma visão religiosa que eu achei muito bacana. E aí ela fala assim, ó, se Deus projetou as mulheres para um propósito específico, se há limites físicos na natureza feminina, então certamente quando estivermos vivendo de acordo com esses limites e propósitos, estaremos em nosso lugar ideal. É aí que brilharemos, onde teremos excelência, é onde encontraremos mais realização. Então ela vai trazer aquilo que a gente comentou lá no começo. Deus não erra. Ele nos criou sabendo quem nós somos. Ele que, quando ele moldou a mulher ali,
quando ele criou cada órgão, cada neurônio, cada terminação nervosa, tudo isso, ele sabia aquilo que iria nos realizar. Então, quanto mais distante nós ficarmos do plano que Deus traçou para nós, para as funções que Deus traçou para nós, mais infelizes nós seremos. Então, as mulheres, elas não eram infelizes, como Mary Stonecraft dizia, porque elas não tinham uma educação igual a dos homens. Porque elas passaram a ter educação igual a dos homens e continuaram infelizes. As mulheres não estavam infelizes porque elas não tinham direito ao voto. Porque hoje as mulheres têm direito ao voto e continuam infelizes. As mulheres não estavam infelizes ou não eram felizes porque elas estavam casadas, porque elas viviam uma vida, né, ali voltada para a maternidade e para as tarefas domésticas. Porque hoje muitas delas já não vivem dessa maneira e continuam sendo infelizes. As mulheres não estavam infelizes porque elas não tinham vários parceiros sexuais. Porque hoje elas estão fazendo isso, estão com vários parceiros sexuais e estão mais infelizes do que antes. A nossa falta de felicidade é o distanciamento de Deus. Nós acabamos não vendo valor, muitas vezes, em nós ou nas coisas que nós realizamos, porque nós não conseguimos entender o plano que Deus tem traçado para nós mulheres. E temos buscado cada dia menos compreender isso, né? A distância da Bíblia e tudo isso. Então, se nós queremos realmente achar essa felicidade, nós devemos buscar entender qual é o plano que Deus tem para a nossa vida e nos aproximarmos, né, daquilo. Aí sim nós teremos maiores realizações. Certo? Acabou. Ah, não acabou. Queria só indicar esse filme aqui, ó. Esse filme chama 40 Dias, o Milagre da Vida. Eu sei que o Bruno já assistiu, né? Eu já recomendei ele aqui outros dias. E ele conta a história de uma moça que trabalhou lá, né, na Planet... Fala aí, Bruno, você fala tão melhor esse seu inglês. Vai lá, vai. Planned Parenthood. Isso, Parenthood. Ele conta a história, né, dessa mulher que trabalhou lá e por vários anos ela era responsável por uma das clínicas e até que ela assiste um aborto. E ali ela começa a mudar um pouco a maneira dela enxergar tudo aquilo que estava acontecendo. Vale muito a pena, mostra ali o movimento pró-vida, né, de pessoas que ficavam orando na frente da clínica, buscando ao Senhor mesmo, intercedendo para que as mulheres que estavam lá para realizar o aborto desistissem. Então vale muito a pena, pega o seu final de semana, tem no YouTube esse filme, grava aí o nome, 40 Dias, o Milagre da Vida, e assistam esse filme. Vocês vão perceber que realmente é uma atrocidade o que falam do aborto e que em nenhum momento ele fala, esse filme traz essa análise, né, da questão econômica, do dinheiro que gera em cima, né, dessas clínicas de aborto, e ele vai mostrar que em nenhum momento é pelo cuidado com a mulher, por nada disso, né, até porque, como a gente viu com a própria Simone de Beauvoir, ela em nenhum momento ela estava pensando nas mulheres. Não é à toa que ela ia lá, aliciava as mulheres, pervertia essas mulheres, fazia que essas mulheres cometessem suicídio, como foi o caso de algumas alunas dela. E hoje ela é vista como a grande feminista aí né, que revolucionou a vida das mulheres. Nunca foi pelas mulheres, com nenhuma dessas feministas. Certo? Vamos lá? Dúvidas?